Olá, está começando mais um programa Povos e Línguas. E você é o nosso convidado para conhecer um pouco mais sobre a Polônia. Na nossa segunda matéria sobre o Ministério dos Missionários Antero e Katarzyna Katian, vamos conhecer a plantação de uma igreja na cidade de Lublin. Dziękuję Bogu, że jestem w tym zborze, że mogę się karmić Słowem Bożym, że mogę wzrastać. E quem traz a palavra para nós em nosso quadro de pregação é Luiz Fernando Nassif. Eu não consigo entender o trabalho de missões transculturais como um trabalho solo, um missionário solo, uma igreja solo. O trabalho de missões transculturais é um trabalho de parceria. Em nosso último bloco, veja o que experientes missionários falam da revista Povos e Línguas. Essa é uma publicação direcionada especificamente para aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito da missão e também se engajar com essa missão de Deus. Tudo isso aqui no programa Povos e Línguas. Você sabia que a Polônia possui apenas 0,38% de evangélicos? Um país que possui um inverno intenso, mas em contrapartida no verão, compõe uma das paisagens mais belas do mundo. É na cidade de Lublin que Antero Katian e sua família trabalham como missionários da Assembleia de Deus e fazem um relevante trabalho entre os poloneses. Falando de Jesus nas ruas, com cartazes e panfletos, ele e sua esposa iniciaram seu primeiro evangelismo. Desde então, pastoreia uma abençoada comunidade cristã no centro da cidade. A nossa igreja em Lublin, hoje ela tem 3 anos, mas ela começou de uma forma muito interessante, evangelizando na rua. É o meu trabalho, sou missionário, tenho que ir para a rua evangelizar. E as pessoas foram se aproximando, foram aceitando Jesus, até que um casal abriu as portas do seu lar para começar os cultos nos lares. Muitas das vezes as pessoas têm medo e não vêm para a igreja, não recebem o convite para vir à igreja, então nós convidamos para vir ao culto no lar e elas vêm. A maioria das pessoas é de classe baixa e algumas que é classe média. Esse é o perfil da igreja. Não temos muitos jovens, pelo motivo que os jovens são religiosos, mas isso não é suficiente. Então é uma igreja que tem mais ou menos a maioria de idade média. Aqui temos mais uma congregação, que é Kościół Ewangelizmu Gromadzenia Bożego. Estamos aqui trabalhando há 2 anos e meio e hoje nós temos um culto de ensinamento da Palavra de Deus. Desde que nós começamos esse trabalho aqui, que fundamos a igreja, existe uma resistência muito grande. Essa resistência é da Igreja Católica. Parecido com no Brasil, que antigamente eles perseguiam os crentes no Brasil. Aqui é a mesma coisa. Inclusive arrancaram a nossa placa da igreja lá embaixo. Aqui nessa porta principal eles jogaram ovos e também quebraram o vidro. Essa perseguição é uma perseguição espiritual e nós sabemos disso muito bem. O cristianismo na Polônia está sendo bem contestado, pelo motivo que, infelizmente, nos últimos anos está havendo muitos escândalos
na igreja. Por exemplo, como pedofilia, abusos realmente que têm trazido para a sociedade escândalos. E a sociedade está um pouco já não acreditando na Igreja Católica. Por esse motivo, os evangélicos da nossa igreja, em Lublin, eles contestam também bastante. Nós temos um culto de doutrina que ensinamos realmente a palavra de Deus, porque eles gostam, eles creram na palavra, então eles querem ter esse ensinamento. E temos na igreja de Lublin esse culto de doutrina para que eles possam crescer espiritualmente. Będziemy zaczynać Bada Pismo Święte o psalmach 23. Pan jest pasterzem moim, każdy zna ten psalm. Będę podzielił się to, co mam w sercu oczywiście, aby Duch Święty mówił do naszego serca. Ale też w pewnym momencie mogę zapytać was, zadała pytania, to możecie opowiadać jak najbardziej. Zawsze konkretnie. Psalm 23. Mamy? To będziemy pomału, nie będziemy czytać bezpośrednio, tylko pomału, będziemy wersety po wersety i będziemy tutaj podzielić się. Psalm Dawidowy, ten pierwszy werset jest napisany coś takiego: Pan jest pasterzem moim. I kiedy Bóg Wszechmogący mówi na Jego słowo, Pan jest pasterzem moim, to Bóg chce, aby możemy zrozumieć, że On objawia samego siebie dla każdego z nas. Queria ser professora. Queria ser médica. Dançarina. Queria ser polícia. Policial, delegada. Eu queria ser médica. Veterinária, bombeira. Aeromoça. Quê? Ou então médica. Ser rica. A Cristina nos conheceu a igreja através da internet. E ela começou a vir à igreja, começou a frequentar os cultos. E nós tivemos a grande oportunidade de fazer o batismo dela em águas. 1 lutego tego roku był mój chrzest tutaj w zborze. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie. Wraz ze mną na tym wydarzeniu był mój mąż, który też przychodzi ze mną do zboru tutaj. Tak samo jak Jezus zbawił mnie któregoś pięknego dnia, wierzę, że któregoś dnia zbawi na pewno moją całą rodzinę i myślę, że to będzie już niedługo. Na nossa igreja em Lublin, nós temos vários realmente testemunhos maravilhosos. E um deles é do Pablo. Pablo tem um testemunho maravilhoso porque ele era bandido. Ele se encontrava no presídio, preso, foi 4 vezes preso. E em um desses presídios, na época que ele se encontrava, eu preguei o evangelho há 2 anos e meio, eu e mais um irmão. E ele escutava, ele não vinha nas reuniões, mas ele escutava o evangelho. Como Napoleão tem muita rotação, ele foi transferido para uma outra cadeia, outro presídio, e lá também tinha uma irmã que pregava o evangelho. Depois ele pagou a pena dele, foi liberto. Já em liberdade, Satanás queria matá-lo.
deu para ele a intenção de suicidar-se. E foi nesse momento que o Evangelho de Deus fluiu no coração dele e ele se entregou a Jesus Cristo. Moim sensem mojego życia jest, bo poznałem Jezusa Chrystusa, a zanim poznałem Jezusa Chrystusa, byłem bandytą, 30 lat służyłem diabłowi, diabeł mnie okradł ze wszystkiego, powoli mnie okradał i po szczebelkach w tym świecie się wspinałem, dawał mi władzę, pieniądze, narkotyki, dziewczyny, seks. Siedziałem w więzieniu 4-krotnie, odsiadywałem wyrok za grupy zorganizowane, za narkotyki, za handel narkotykami. Ale dzięki Bożej łasce poznałem Jezusa Chrystusa. Bóg mi pokazał, że jestem wartościowym człowiekiem i pokazał mi, że jedyna droga jaka jest, to jest Jezus Chrystus i że przyszedłem do Boga, stałem się dzieckiem Bożym dzięki mojemu Panu i Królowi Jezusowi Chrystusowi. Bóg ma tego pragnienia. Oczywiście Bóg objawiał się już dla nas, bo znamy Go, przyjmowaliśmy Go. Jesteśmy ludźmi, którzy znamy Boga, jesteśmy zadowoleni z Nim, mamy Ducha Świętego, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale w dalszym ciągu to słowo jest. Dla kogo to słowo jest? Dla każdego z nas, wierzącego człowieka. Pan jest pasterzem moim. To Bóg, kiedy tak mówi, On chce objawiać w głębokości do naszego serca, kim On jest, Jego charakter, że możemy Go ufać, że możemy Go poznać, że jest coraz bardziej z blisko, że możemy po prostu Go ufać z taką ufnością, którą Bóg nazywa wiara. Algo muito interessante, graças ao nosso bom Deus, que Deus tem confirmado com milagres em nossas vidas. Na igreja de Lublin, nós temos visto o milagre de Deus, milagre de cura, que somente Deus pode fazer isso. E isso é uma alegria muito grande para nós. Ten świadectwo to jest naprawdę potężne świadectwo, bo ten brat chorował na raka prostaty. Ty taki był? Tak, chorowałem na raka prostaty i to był złośliwy rak prostaty. Tego typu choroby nie są uleczalne. No i prosiłem pastora, aby modlił się za mnie. I Bóg mnie uzdrowił z tego raka prostaty. Badania były robione w tym kierunku i nie było nic. Dziękuję Bogu, że jestem w tym zborze, że mogę się karmić Słowem Bożym, że mogę wzrastać. Boże, kiedy pastor czy Warner głoszą Słowo Boże, ja po prostu czuję, że unoszę się. Wiecie, Słowo Boże zmienia mnie. Jestem innym człowiekiem. Jestem szczęśliwa, że należę do tego zboru. Jest atmosfera rodzinna i jestem tu potrzebna. Czuję się potrzebna. Ja nie chcę już niczego więcej szukać. Wiem, że Bóg mnie tu postawił. Kocham ten zbór. Eu oro para que Deus realmente envie missionários para a Polônia. E eu tenho conselho para o vocacionado do Brasil. Se você quer realmente vir ao campo missionário, o primeiro conselho que eu te dou é para que você possa realmente se preparar teologicamente, para você não ter problemas no campo missionário. Muito importante também é para que você tenha uma boa liderança. Eu sempre tive uma boa liderança, graças a Deus. E eu agradeço muitíssimo a Deus pela minha liderança que eu tenho hoje. E terceiro conselho é para que você peça a Deus para que Ele te dê um sustento financeiro através da igreja brasileira. E o quarto conselho é muito importante, talvez o mais importante de todos, que é para que você possa escutar realmente a vontade de Deus, escutar e ser sensível à voz do Espírito Santo. Provavelmente Deus esteja falando com você. Agora só resta dizer, eis-me aqui.
A Polônia precisa de Jesus e você pode ser o seu missionário. E no próximo bloco, veja o que experientes missionários falam da revista Povos e Línguas. Queria ser professora. Queria ser médica. Dançarina. Queria ser polícia. Policial, delegada. Eu queria ser médico. Veterinária, bombeira. Aeromoça. Quê? Ou então médica. Ser rica. No último dia 22 de agosto ocorreu o lançamento da revista Povos e Línguas, em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Uma noite muito especial, com a presença de pastores, líderes e missionários. Estamos aqui no coquetel de lançamento da revista Povos e Línguas e tenho aqui ao meu lado Nívia Soares. Boa noite, Nívia. Qual a influência dos músicos para levantar um pouco mais de discussão sobre o campo missionário na vida de jovens brasileiros? Bom, eu creio que a gente só pode ser uma influência dentro daquilo que a gente realmente acredita e dentro daquilo que faz parte da nossa vida. Se eu falar a respeito de algo que eu não creio, isso não vai influenciar ninguém. Isso pode até ser ouvido pelas pessoas, mas não vai ser uma influência direta. E eu creio que a influência ela só existe se ela tiver um propósito. Uma influência sem um propósito, ela visa simplesmente a promoção pessoal. Eu creio que Deus, se Deus nos coloca em certas posições, é por causa de um propósito. E eu creio que missões precisa fazer parte da vida do cristão. Missões é uma ordem do Senhor Jesus e precisa estar no coração da igreja em geral. Essa nova geração que está chegando, que muitas vezes está muito dentro de si mesma e achando, Deus nunca vai fazer nada através de mim, Deus nunca vai me usar para nada. Existe um propósito. A igreja é chamada para fora. É interessante que antigamente missões, não que rejeitássemos, a igreja rejeitava a mídia, mas era uma coisa muito distante. Às vezes a gente até falava, olha, não assiste tanto, não ouve tanto, isso vai te roubar tempo. Hoje, eu entendo que os meios de comunicação, a TV, a rádio, o jornal, o impresso, a mídia eletrônica, as redes sociais, se tornaram uma ferramenta de comunicação para levar uma mensagem do Evangelho de forma clara, onde, em alguns momentos, pode abrir até o campo para o missionário chegar. E eu tenho visto isso de igrejas que se reúnem e assistem os cultos, assistem os programas, e aquilo acaba sendo um direcionamento para decisões que eles vão tomar. Não que se torne o fundamento, mas ajuda no esclarecimento, e isso tem alimentado muitos missionários no campo. Aqui conosco, Sóstenes Mendes, um grande ministro de louvor no Brasil que tem sido levantado também entre as nações para levar ainda mais o nome de Jesus adiante. Sóstenes, esse tempo de viver e ouvir e falar e também investir em missões, a igreja está realmente despertando? Lá fora, as portas estão realmente abertas? Olha, eu vejo que em todo lugar Deus está gerando um despertamento. A gente vê em todo lugar a igreja ainda muito envolvida com a sua estrutura, a nossa religião, a nossa religiosidade, né? Nossos programas, nossas construções, isso é geral. Mas eu vejo também que Deus está levantando de uma forma assim maravilhosa muitos lugares, focos, pessoas, igrejas. Eu acredito que Deus está fazendo isso no Brasil de uma forma assim muito especial. E eu acho que nós vamos poder influenciar muitas outras nações, muitos outros povos, muitas igrejas espalhadas pela terra, porque o que eu vejo que Deus está fazendo entre nós é muito lindo, é muito bonito, de despertamento. Sóstenes, o Movimento Povos e Línguas tem lançado mão de meios de comunicação como a revista impressa e também a TV.
qual a sua visão sobre a entrada desses canais diante do mundo ainda fechado para essa realidade do nome de Jesus? Hoje nós precisamos usar todo meio possível para proclamar a verdade. E nós temos muitas ferramentas. Às vezes essas ferramentas elas são quase que só para entretenimento, mas à medida que a gente puder expandir a proclamação da verdade através dessas ferramentas, e não só o que nós queremos fazer, o que nós queremos alcançar, mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho, eu acredito que nós vamos colher frutos, muitos frutos. Então eu acho que nós precisamos mesmo expandir onde é possível o vídeo, o rádio, a mídia impressa e principalmente o nosso relacionamento pessoal, despertar os irmãos para ter isso, o boca a boca, o testemunho pessoal proclamando essa mensagem. Conosco o pastor Wagner Carvalho, um dos coordenadores do DNA da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Pastor Wagner, qual a importância do envolvimento do pastor no envio do missionário? Olha, o pastor ele toca o coração de toda a sua membresia, despertando para cumprir a grande comissão. Então eu acho que o pastor tem que cada vez mais apaixonar cada membro da sua igreja para que ele possa ser enviado e possa alcançar muitas e muitas almas para Jesus. Certo. Pastor Wagner, qual a importância para os pastores de um movimento assim como Povos e Línguas? Olha, o movimento de Povos e Línguas faz com que nós, igreja, que temos recursos, que temos pessoas, possamos nos associar a um movimento como Povos e Línguas para poder fazer esse envio. Porque muitas vezes a gente tem os recursos, mas não sabe como utilizar. E agora nós sabemos que tem uma fonte enviada por Deus para que essas pessoas possam ser enviadas com segurança para cumprir um grande papel de ganhar almas em outras nações. Gostaria de lhe apresentar a revista Povos e Línguas. Essa é uma publicação direcionada especificamente para aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito da missão e também se engajar com essa missão de Deus, espalhando o Evangelho do Senhor Jesus por toda a terra. Essa publicação única no Brasil, ela se destina às igrejas para se informarem sobre a teologia bíblica, o conteúdo bíblico da missão, também aos missionários para observarem os desafios que eles enfrentam ou que enfrentarão também no futuro, e também às agências missionárias que estão aí nessa luta, na linha de frente, levando o Evangelho do Senhor Jesus por todo canto. Gostaria, portanto, que você pudesse fazer bom uso dessa ótima publicação, a revista Povos e Línguas. Queria ser professora. Queria ser médica. Dançarina. Queria ser polícia. Policial, delegada. Eu queria ser médico. Veterinária, bombeira. Aeromoça. Quê? Ou então médica. Ser rica. Um dos trabalhos mais fascinantes que a gente vê na igreja é esse trabalho de levar o evangelho a outras culturas. O contexto diferente, a língua diferente, todos os detalhes de se levar esse evangelho que é para as nações, mas que a gente aprendeu aqui de um jeito brasileiro, levar para uma cultura totalmente diferente da brasileira. Muitas vezes, diante de um desafio desse, a gente está pastoreando uma igreja local, brasileira, nesse nosso contexto, a gente se sente muitas vezes impotente. A gente acha que, puxa vida, será que eu vou dar conta? A gente olha para as nações e pensa, é muita coisa, eu não vou dar conta. E é isso mesmo, a gente não dá conta. Por isso que Deus chamou a igreja para caminhar como uma só. Eu não consigo entender o trabalho de missões transculturais como um trabalho solo. Um missionário solo, uma igreja solo. O trabalho de missões transculturais é um trabalho de parceria. E aí, não só parcerias entre igrejas de denominações, mas entre denominações. Não tem jeito a gente pensar em alcançar tantas culturas, tantas nações e com contextos tão complicados se a gente não caminhar juntos. Por isso,
Também com o desafio de levar o Evangelho, a gente tem o desafio de viver o Evangelho. Liderança de igreja tem que, muitas vezes, abaixar um pouco das suas bandeiras denominacionais para pensar além dessas bandeiras. Não anulá-las, mas pensar além delas, para que na nossa diversidade de igreja brasileira, a gente possa caminhar juntos, levando esse Evangelho às nações. Por isso eu te digo, líder de igreja, pastor de igreja, abra os seus olhos para ver o que é que Deus está fazendo entre as igrejas. Olhe um pouquinho, converse um pouquinho com a igreja que está ao seu lado. Vamos caminhar juntos, porque juntos nós vamos conseguir alcançar essas nações. Juntos nós vamos conseguir enviar esses missionários. Vamos caminhar, porque Deus tem muito para fazer através de nós. Que Deus nos abençoe. Eu me despeço de você com a certeza de que Deus falou ao seu coração, porque falou ao meu. Missões está no coração do Pai. Se você deseja informações sobre o campo missionário, acesse o nosso site povoselínguas.com.br, pelo Facebook, programa Povos e Línguas, ou ligue para a gente no telefone 31 3281 0863. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e que Deus te abençoe. Tchau. Ja słyszałem przez przyjaciół z Brazylii, że Kościół w Brazylii jest bardzo duży i posiadacie miliony wierzących. Słyszałem, że w Brazylii jest około 26 milionów wierzących, którzy są młodzieżą. Wierzących w Polsce jest tylko 0,38% ewangelicznie wierzących. Nós já temos duas congregações aqui na Polônia. Existe uma necessidade de passar os trabalhos para outros obreiros. Eu vou para Varsóvia para continuar a obra missionária, para continuar edificando a igreja, plantando igreja aqui nesse país que tanto precisa de Jesus. Z tego właśnie powodu chciałbym zachęcić Kościół ewangeliczny w Brazylii. Polska potrzebuje ludzi, aby mogła tutaj stworzyć Kościół.